você precisa sair da sua zona de conforto. É igual academia, você precisa persistir ali, porque senão você vai ficar no seu lugar confortável. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 001 Cast, o nosso podcast onde a gente entrevista grandes profissionais de marketing. Hoje eu estou aqui com a mãe da Nina, profissional incrível, CMO do iFood. A iFood é uma das marcas mais respeitadas, que mais tem receita, inclusive, também no país. Então, muito prazer em ter você aqui hoje, Ana. Obrigado mais uma vez e tenho certeza que a audiência vai ficar super feliz acabando esse podcast. Então, quero começar, né? Quer se apresentar? Quer falar um pouquinho da sua trajetória? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom poder contar para vocês um pouco mais sobre a minha trajetória, sobre o iFood. Agradecer você, Tia, agradecer ao 001 por essa oportunidade também. Bom, você falou, eu sou mãe da Nina, né? Mas eu sou CMO do iFood. Na verdade, eu estou no iFood já vai fazer 6 anos, já tem mais de 6 anos. Entrei em 2019. Comecei a minha carreira lá, comecei muito focada em pesquisa de mercado. Aliás, esse é meu background. Legal. Então, insights, inteligência de mercado. E aí, depois que eu estava ali mais ou menos uns 2 anos, eu assumi um desafio maior, que foi a área de branding, comunicação e marketing, que depois foi se expandindo para a área de comunicação institucional, comunicação B2B. Então, hoje é uma área que tem quase 180 pessoas sob minha responsabilidade. Grande, né? Uma área grande. E é uma área complexa, inclusive você que surgiu de inteligência de mercado, que é uma área muito difícil, né? Você acompanhar um pouco mais de tendência e ao mesmo tempo fazer essa migração, imagino que tenha sido um desafio. E o que te inspira hoje, Ana, nessa posição? O que me inspira nessa posição no iFood tem muito a ver com impacto, assim. O iFood é uma marca que está presente na vida de milhões de brasileiros. Então, isso é algo muito relevante. Acho que poucas marcas conseguem impactar tanta gente. Um ecossistema que é composto aí por clientes consumidores, por parceiros de negócio que são os restaurantes, né? Empreendedores, por entregadores, fora todos os 6 mil e poucos food lovers que a gente chama que estão dentro do iFood. Então, o que me inspira é cuidar, liderar uma marca que está presente na vida dessas pessoas, que gera um impacto real na vida, que muda, né, traz muita praticidade, muita conveniência, ajuda os empreendedores, né, os parceiros de negócio para fazer com que o negócio deles cresçam, tem ali toda a frente de educação, de seguros para entregadores, então que pensa num ecossistema muito mais amplo. Então isso é algo que me inspira bastante. E liderar uma das marcas mais amadas do Brasil, pelo 3º ano a marca mais amada. Eu ia comentar, é mais amada do que uma das, né? É a mais amada do Brasil por 3 anos consecutivos, aí pelo ranking da IC Global. Então isso dá muito orgulho, assim, de ver que a gente, e o mais legal é que, assim, é uma marca brasileira, né, que foi fundada por brasileiros, então isso também dá muito orgulho, né? A gente vê que tem muitas marcas que são globais. Sim. E se estabeleceram durante muitos anos, e o iFood é um adolescente, assim, a gente tem 14 anos só. Então uma marca tão nova, uma marca brasileira, que veio do Brasil, assim, e já é uma marca amada, isso é um motivo de muito orgulho, assim, é o que me inspira todo dia acordar e falar, quero lá liderar essa marca, inspirar o time para a gente continuar deixando essa marca como a marca mais amada. Não, eu admiro bastante o iFood, até por conta desse impacto que ele causa, né? Não somente para o empreendedor, para entregadores, tem uma preocupação muito grande com a educação, realmente é uma marca admirável. E pensando na tua carreira mesmo, né? Mesmo que independente do iFood, tá? Que momento que você entendeu que ser uma líder de marketing, ser uma pessoa que vai liderar pessoas, seria uma coisa para você? Teve uma virada de chave? Teve uma situação ou o caminho ele foi acontecendo? Eu acho que o caminho ele foi acontecendo. Acho que as fichas começam a cair sobre liderança. Acho que no momento que você vai crescendo na sua carreira e você vai também entendendo que liderar não está necessariamente ligado a você ter mais braço, a ter mais gente reportando para você para ter mais braço, ou sobre hierarquia, né? A liderança ela tem muito a ver com a forma como você inspira as pessoas, você potencializa o que tem de melhor nas pessoas, você consegue extrair o que tem melhor das pessoas. E às vezes a liderança ela nem precisa ser direta, né? A liderança ela pode ser para os lados, você pode liderar pares, você pode liderar um projeto que envolve muitas pessoas e você influenciar.
Então, até pelo meu histórico que eu contei, né? Eu comecei com pesquisa de mercado, eu liderei muitos projetos. E por ser uma área que é mais meio, né? Não é uma área decisora. No fim do dia, a área de pesquisa de mercado, ela te dá ferramentas para que outras áreas, inclusive o próprio marketing, tomem Exato. decisão. É que Ela agora eu pode vim até para o outro lado. influenciar, né? Pode até... Mas ela está no meio de campo. Exato, tá no meio de campo. Mas aí que eu acho que é importante a liderança, de você poder influenciar, de você poder trazer um ponto de vista diferente, de você provocar. E acho que aí nesse momento, quando você começa a ver que é possível você liderar projetos e pessoas ao redor e que isso é possível também você usar essas mesmas habilidades para liderar um time, começa a despertar. E obviamente ao longo da minha carreira eu fui tendo inspirações também, fui tendo logo no começo da minha carreira assim, tive líderes muito inspiradores, né, que lideravam pelo exemplo. Então você já por isso você já se inspirava e falava, quero ser uma líder como ela foi para mim. Então, acho que... Mas foi acontecendo, assim, não teve algo muito específico. Foi acontecendo, foi sendo natural, e fui desenvolvendo essa habilidade. Mas uma coisa que você citou, até para ver se é isso mesmo, só para entender se eu entendi correto. Esse papel da influência foi muito importante, né? De você desenvolver essa influência para conseguir estar onde você está, né? E teve algum momento da tua carreira que você teve que tomar uma decisão muito difícil, seja como uma gestora ou até mesmo numa decisão mesmo técnica de um negócio que você liderasse? Tem alguma situação? Olha, eu acho que decisões difíceis a gente tem o tempo todo. Principalmente numa área de marketing, liderando uma área de marketing, assim, acho que o CMO ele vive num dilema constante o tempo todo. Então, como eu vou, às vezes, fazer um trade-off de um investimento, como a gente vai, às vezes, assim, chegam campanhas muito incríveis, né? A agência traz aquela campanha que você fala, nossa, muito legal, é aquela hora que você tem que colocar seu ego de lado e falar, mas isso não tem nada a ver com a marca, então a gente não vai seguir. Então, assim, não tem um momento específico, o tempo todo a gente está tomando decisão difícil, mas eu acho que, e tem decisões difíceis que inclusive impactam pessoas, né? Quando você é líder também faz parte dos seus dilemas, também tomar decisões em relação às pessoas, e muitas vezes são decisões difíceis, às vezes deve ter uma pessoa que não é a pessoa certa, não é o lugar certo, ela precisa, a gente precisa colocar as pessoas certas no lugar certo, você precisa tomar algumas decisões. Então, assim, são esses dilemas, mas eu acho que isso faz parte. Um líder precisa saber que vai enfrentar esse tipo de situação, acho que não dá para fugir de conflito, né? Você vive o tempo todo vivendo esses dilemas, porque é isso que também te coloca como líder, né? As decisões que você precisa tomar no momento certo, e muitas vezes essas decisões não vão ser as mais fáceis, não vai agradar todo mundo, mas se você precisa tomar, até como líder, você precisa tomar essas decisões. É uma coisa, né, que ao mesmo tempo tem que manter a sensibilidade, tem que manter também o eixo ali para poder tomar a decisão, né? Não ter medo de tomar a decisão. E você acha que isso é treinável? Que é um negócio que você treina essa tomada de decisão ou a pessoa ela nasce com algumas habilidades? Eu acho que você vai aprendendo. Eu acho que você vai aprendendo tomando muita decisão errada e falando, nossa, O erro é muito importante, já é um treino, né? Você praticando, não tendo medo de tomar as decisões, você vai errar muitas vezes e isso vai te fazer aprender como é que você acerta da próxima vez e faz parte, mas eu acho que é você ir tomando decisão e aprendendo. Vai aprendendo com erro, tomei decisão incorreta aqui fui muito assertivo, o que funcionou, não foi. Mas eu acho que é o tipo de coisa que, assim, não é que a gente não nasce aprendendo pronto para tomar decisão. Nem na nossa vida, né? Então você tem que aprender muito, saber ler contexto, ter leitura de ambiente, entender quem são as pessoas que você precisa influenciar para estarem junto com você numa tomada de decisão, principalmente quando ela é difícil. Então, estudar muito, aprender muito, assim, para estar mais embasado. E erros vão acontecer e tá tudo bem. Agora, Ana, na tua posição, que já é de uma liderança muito sênior, né, ocupa um cargo muito importante dentro de uma das empresas mais relevantes no país, como que você pensa para promover um líder? Como que você, Ana, que está aí como CMO, decide pela promoção ou contratação de um líder? Que tipo de fator você olha para essa pessoa e fala, olha, tá pronto, não tá pronto, ou está pronto aqui, tem lacuna ali, mas a pessoa na média está pronta. O que você considera? Uma pessoa, para ela sentar numa posição de liderança,
acho que é importante, assim, ela já precisa ter saído, ela já precisa ter feito uma transição de estar só na execução para algo muito mais, uma visão mais estratégica e do todo, né? Uma pessoa que está pronta para sentar na liderança, ela vai entender ela já entendeu que o resultado dela não vai vir por ela, pelo que ela faz. E é natural que a gente queira produzir os nossos próprios resultados. Mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas uma pessoa que está na liderança, ela já entendeu que o resultado dela é produzido através do que ela vai inspirar outras pessoas a entregarem aquele resultado. Então, o que eu costumo ver muito, assim, é uma pessoa que já tem uma capacidade de olhar o todo, né, de focar muito mais no o que, no porquê, no propósito, do que no como, porque o como quem vai encontrar vai ser o próprio time com as habilidades que cada um tem, as fortalezas. É uma pessoa que vai ter a capacidade de conectar pontos, vai ter a capacidade de montar um time mais forte do que ela entende. Eu acho que isso é muito importante, assim, um líder precisa ter um autoconhecimento muito grande, saber aonde estão suas fortalezas, onde estão as suas debilidades. E esse ponto é difícil, né? É muito difícil. Você assumir esse papel de, olha, eu não sou forte aqui e eu preciso montar um time que seja tão forte ao ponto que nós nos complementemos. Né? Mas você sabe, Ti, que você precisa se autoconhecer e falar, eu sei que aqui eu não sou tão bom e eu sei que aqui eu preciso de uma pessoa muito melhor do que eu e ela vai me complementar. E o que eu sou muito boa, eu vou ajudar essa pessoa e eu acho que é aí que sai um resultado perfeito. Ninguém é 100%. E não cabe vaidade aí, né? O ego tem que ser deixado de lado, com certeza. Mas isso eu ainda imagino, mesmo sendo líder, eu imagino que isso seja uma das coisas mais difíceis, né? Para quem quer fazer a transição, né? Afinal, a gente olha para a liderança e coloca a pessoa num palco como se não tivesse defeito, né? Exato. E é uma pessoa. E ser líder também é ser vulnerável, Sim. né? Eu costumo dizer assim, às vezes meu time pergunta algumas coisas para mim e eu falo, eu não sei a resposta, a gente vai ter que descobrir junto, porque eu acho que às vezes gera essa expectativa, né? Nossa, para eu ser líder eu preciso estar totalmente pronta, eu preciso saber todas as respostas, eu preciso saber dar direção em todos os detalhes, e não, né? O ser líder é você apontar a direção, é o time saber que se tudo der certo, você está do lado, mas se der errado, você também está do lado, que você vai incentivar essas pessoas a descobrirem através também dos erros. Então, é uma jornada, né? Acho que é esse entendimento, né? É uma jornada que o líder, de fato, ele precisa estar lá para apoiar quem é o liderado. Mas é muito difícil, assim, porque às vezes você entra num lugar do tipo, eu não posso ser vulnerável, eu tenho que ter todas as respostas, errar, né? não posso errar nunca. E o líder tá errando, tá aprendendo o tempo todo, tá inclusive aprendendo a ser um líder melhor, né? Então, acho que é isso que diferencia muito aquele chefe, né, do que quem é o líder. O líder está em constante aprendizado, assim junto com o seu próprio time que é liderar. E aí você entra num ponto, né, do constante aprendizado, que eu acho que uma coisa que tem sido também bastante discutida, né? Qual que é o papel da inteligência artificial, como que ela entra na vida das pessoas sem substituir, e sim como um agregador. Você tem já trabalhado com AI, tem influenciado o teu time? Me conta um pouquinho sobre isso também. Você sabe que no iFood a gente já tem modelos de inteligência artificial desde 2018, né? Antes de começar a falar muito Ou seja, criou a inteligência artificial. A gente quase criou a inteligência artificial. Não, brincadeira, mas a gente já trabalha com vários modelos. O iFood faz parte de uma holding, né, que é a Prosus. A Prosus é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que tem no DNA muito forte AI e muitos modelos proprietários. Então os nossos modelos são proprietários. Então desde 2018 a gente já é parte do nosso negócio. Então vocês desenvolvem aquilo que faz sentido para o negócio. Exatamente. Independente do que está acontecendo Exatamente. fora também. E a gente tem a capacidade de desenvolver de forma muito, muito customizada e muito rápido, né? Legal. Então já faz parte do nosso dia a dia. De uns tempos para cá, isso passou a fazer parte também da rotina de todo mundo do time. Então, no marketing especificamente, a gente usa muito AI para produtividade. Acho que isso é de maneira geral, né? Isso até todo mundo já entendeu o quanto que AI ajuda na produtividade, até porque acho que
ela acaba liberando o seu tempo para fazer aquilo que, de fato, as pessoas humanas, né, precisam fazer. Então, a gente já tem usado isso muito. Isso ajuda a dar escalabilidade, muito mais agilidade. Então, você produzir criativo, vou dar um exemplo mais prático, né? Produzir criativos, né? Eu antes demorava, sei lá, uma semana inteira para fazer milhares E de com criativos. um baita time, às Com um vezes, baita né? time e tudo mais. E hoje não, você faz isso de uma forma muito mais rápida, né? Em horas. E esse time consegue dedicar o tempo dele muito mais para olhar a criatividade, a ter um Para olhar mais estratégico, estratégia, né? a entender mais o negócio, né? E a pensar como que ele consegue fazer aquilo de uma forma muito mais assertiva, usando a ferramenta de inteligência artificial. Então, e eu acho que a inteligência artificial é muito também um mindset, assim, né? Porque no fim do dia, a gente vai ser cada vez mais data-driven, né? Uhum. A gente vai precisar ser os profissionais de marketing, muito mais produtivo, e saber que existe inteligência artificial ali para te ajudar e te complementar e saber como usar, acho que ela é muito relevante. Então, a nossa realidade no iFood já faz parte do nosso negócio. Dentro do marketing, a gente também vem usando e testando vários modelos, desenvolve modelo, o que é modelo proprietário, e aprendendo também e evoluindo, né? É o constante, né? Isso não muda. Mas eu imagino que na dinâmica do iFood, como é uma empresa que ela provoca isso o tempo inteiro e já tem uma maturidade grande, né? Desde 2018, a gente está gravando agora em 2025, ou seja, há 7 anos o iFood já vem desenvolvendo isso. Ao mesmo tempo fica muito mais exigente, né? Eu imagino que o iFood é muito mais exigente na produção dos próprios modelos, não é à toa o resultado que tem. Só que o time, ele forçadamente, ele tem que entrar nesse ritmo, né? De uso de AI. Agora, quem está fora desse contexto, se fosse você começando como um profissional de marketing, que dica você daria? Você que está já nesse lugar aí de, olha, está trabalhando o tempo inteiro com AI, o que você daria de dica para quem está começando? Eu acho que tem duas coisas. Precisa aprender a entrar nesse universo. Precisa Certo. entender como é que funciona, né? Como é que você, assim, não dá. Eu acho que AI, né? Acho que assim como a gente conversava um tempo atrás, as pessoas precisam entender do digital, das redes sociais, as conversas. No caso de marketing, né? Sempre se falou, precisa entender muito sobre o comportamento humano. E agora a gente precisa entender o comportamento humano Com a com máquina, a né? AI. Então, eu acho que isso assim, é super relevante. Mas tem algumas outras coisas também que eu acho que é importante, que se eu estivesse começando agora, é a importância dos soft skills, assim, nesse lugar que a gente está mesmo de é muita novidade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Às vezes você fica aquela coisa de não vou acompanhar. Então, você conseguir ter aquele lado mais emocional, aquele controle mais emocional, né? Tanto de se autoconhecer e de poder desenvolver suas habilidades de soft skills, de colaboração, de como é que é trabalhar em equipe, como que é você trabalha liderando um time. Isso também é muito E não importante, só o assim. técnico, E né? não só o técnico. Você precisa hoje ter um conjunto, uma ferramenta de habilidades. E o bom, olha que interessante, hoje a gente tem muito mais acesso, né, a aprender sobre isso. E eu gosto muito, eu bato muito nessa tecla do constante aprendizado, né? Porque você ir buscar aprender, hoje tem tanta coisa disponível, né, para você aprender, tem tantas formas de você aprender. Então, assim, até meu conselho é nunca parem de aprender, né? E se joga, vai lá, testa, aprende, né? Itera, Erra. erra, e tá tudo bem, né? E você tá aprendendo, isso é importante, né? Mas acho que não parar de aprender, seja porque você está errando, está buscando fonte de informação, como é que eu faço melhor da próxima vez, através de outras pessoas, reconhecer que tem pessoas melhores que você que podem te ensinar, acho que isso também é importante. Mas isso, o que que é legal da tua fala que eu entendi dessa forma? O se propor ao erro, testar, fazer uma interação, isso exige prática também, né? Não é só sentar ali para assistir uma aula ou ler um livro, Exato. não. Exige prática, então acho que isso é uma dica boa. É. E Ana, pensando em tudo o que você já passou de carreira e o que vai vir ainda, né? Vão vir muitos desafios. Mas do que você já viveu de desafio, tem algum projeto que você entende que foi marcante? Seja porque foi muito bacana ou foi um aprendizado legal que você tirou dali? Ó, acho que todo projeto traz um aprendizado. E no iFood, então, É vivo, né? O é tempo muito inteiro. vivo, assim. É porque a gente está o tempo todo empreendendo, criando, testando coisas novas, experimentando muito. Então, assim, todo projeto traz grandes aprendizados. Acho que eu posso citar aqui alguns aprendizados até que eu tive no sentido de moldar até a minha liderança, assim, sabe? Do tipo, como que eu me tornei uma líder melhor dentro daquele desafio. E lidando e aí juntando o que a gente conversou um pouco, tomando decisões difíceis, né, os dilemas e tudo mais.
Logo quando eu assumi o marketing do iFood, a gente tinha a Copa do Mundo e o iFood tinha uma estratégia que a gente fazia era junto de novembro, que é um mês super promocional, a gente ia fazer uma campanha normal de varejo. E aí apareceu uma proposta da gente avaliar o Casimiro, né, na Casa TV, que naquela época era uma novidade, ele ainda era muito nichado. E eu acho que ali a gente, junto com o time, a gente tomou uma decisão de arriscar mesmo, de apostar, vamos apostar e ver se vai dar certo, né? E o dilema é, eu faço um patrocínio novo que poucas marcas estão apostando, ou vou para onde todas as marcas estão indo, mais confortável, fazer os patrocínios que são os mais tradicionais, ou não faço nada. Então é o dilema. E a gente decidiu apostar. E deu um frio na barriga, porque podia ter dado tudo errado, mas deu muito certo. Acho que a gente tem uma parceria até hoje ali com a Casa TV. Mas é isso, né? Você está sob pressão, né? No momento em que o mercado publicitário tem muito investimento, você está buscando a atenção do consumidor e tudo mais, você fazer uma escolha ali de investimento de algo novo, de uma aposta. Então esse é um caso que eu gosto de contar. E tem um outro caso que eu achei que foi legal, que eu acho que foi legal assim, não pelo resultado que produziu em si, mas pela forma como ele foi. No ano passado, a gente fez um primeiro teste durante o Carnaval de Salvador, a gente subiu uns drones no Farol da Barra. Esse ano a gente fez algo muito maior, linkado com o Oscar, mas lá no ano passado a gente fez algo que era uma experimentação. E foi uma decisão que a gente tomou, assim, 48 horas num Carnaval de Salvador, que já estava acontecendo o Carnaval, no meio do Carnaval. E foi uma menina do meu time. Não tinha sido baita planejamento, não. A gente, 48 horas, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa icônica. Vamos subir uns drones? Então, aí foi uma menina do meu time, legal. Uma liderança, que a gente tava pensando, ela me ligou, ela falou, Ana, vamos subir uns drones? Aí na hora eu falei assim, nossa, mas o Carnaval em Salvador, todo mundo já parou, né, de trabalhar, como a gente vai subir um drone? E eu acho que essa é a beleza do líder, é você ver que alguém do seu time sonhou grande ali e falar assim, vamos. Tá bom, vamos e se der errado, tudo bem, tamo junto, mas vamos. Como é que a gente começa? Nem ela sabia como, a gente nunca tinha feito uma operação dessa. Como é que você vai fazer isso num lugar onde que as pessoas estão já no feriado, você não sabe se tem que pedir autorização para a aeronáutica, para a prefeitura, para a ANAC, como é que você começa a destravar isso em 48 horas? Mas acho que ali o fato de você também incentivar e falar, vai, vamos, né, vamos arriscar, vamos aprender junto, a gente não sabe como vai fazer, o que vai dar, mas a gente vai fazer isso. Acho que foi legal também, eu gosto de contar essa história porque no iFood a gente tem muito isso, a gente incentiva as pessoas a sonharem, a ver que assim, dá para fazer coisas, dá para fazer o que é impossível. Então as pessoas precisam sonhar. Você divide a responsabilidade, mas o sonho também, né? Você precisa sonhar, então você incentiva. E a hora que vem uma ideia dessa, não dá para falar assim, estamos saindo de carnaval, esquece isso daí, né? Complexo. É complexo, nossa, assim, não, já tem tanta coisa acontecendo, era muito mais cômodo fazer. Então você fala assim, que legal que você trouxe ideia, vamos fazer isso. E no final a gente subiu, a gente aprendeu como fazer, e esse ano a gente subiu, naquela época a gente subiu 100 drones, esse ano a gente subiu 600, assim, a gente foi aprendendo já a fazer essa operação. E naquela época foram 100? Foram 100. Em 48 horas. Em 48 horas, e agora a gente colocou 600. A gente encerra o podcast em aqui uma com semana. Esse caso, brincadeira. É isso. Agora, isso é até legal, que a próxima pergunta fala, eu queria entender um pouquinho, né, do teu lugar como CMO, como uma pessoa que está liderando a marca mais amada do Brasil, né, pelo terceiro ano consecutivo. O que é ser uma pessoa nesse cargo, né? O que é estar nesse cargo hoje para você? Que tipo de desafio? Porque as pessoas geralmente, né, quem está começando no marketing, até quem está na liderança mais média, né, olha muito para a figura da Chief Marketing Officer e fala, nossa, isso aqui é um império. Mas tem uma vida real por trás disso tudo, né, Ana? Como que é esse papel hoje, o desafio que ele tem? Acho que tem esse olhar do glamour, né, do marketing, mas a bem verdade é que você precisa ter muita resiliência, assim. Sim. E muita persistência, saber onde você tem que persistir, onde você tem que abrir mão. E que às vezes você tem que desapegar mesmo. Acho que assim, o maior desafio que tem um CMO é você conseguir lidar com o que eu falo com a ambidestria. Porque o marketing, a comunicação, a marca, ela tem que lidar com um patrimônio mais intangível, que é a própria marca, é a construção. Tem coisas que não vão acontecer no curto prazo, é difícil você mensurar. Que é quando as pessoas veem ela naquele momento, né? Exato, e que às vezes não é igual um negócio que você consegue mensurar
através de uma pesquisa, através de um dado ali. É uma construção que demora para vir e talvez você nunca vai conseguir mensurar aquilo que é intangível. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter dados para tomar outras decisões, para poder... Então, você tem que lidar o tempo todo com essa ambiguidade, assim. E é uma carga emocional muito grande, né? Porque vem a pressão por resultado. Porque vem a pressão por resultado, e aí você entra naquele dilema, mas como é que eu vou fazer o resultado do curto prazo, mas eu também preciso sustentar uma marca no médio e longo prazo, né? Então, você carrega muito essa responsabilidade, porque no fim do dia, dentro da empresa, quem é responsável por guardar ali a marca e garantir o que você está fazendo e não deixar que todo o legado que você fez ele se perca, é a área de marketing, né? Você precisa garantir isso daqui e sempre persistir. Mas também foi o que eu falei no começo, assim, também entender o momento que você tem que abrir mão, né? Desapegar, então às vezes você é tão apegado àquela campanha, mas não está funcionando, então tudo bem, a gente também tem que entender que hora que tem que abrir mão. Então, acho que assim, esse é o maior desafio, assim, então tem que ter muita resiliência, né? Acho que o marketing é uma área que, marketing, comunicação, todo mundo dá uma opinião, todo mundo sabe avaliar, gostei. Todo mundo é ótimo em todo marca, mundo né? é ótimo em marca. Eu acho. Em falar, eu acho que é muito bom, eu gosto disso. Não, Ou concorrente, ou... Sempre todo mundo tem uma opinião. Então, assim, então tem que... E tem muita técnica por trás, né? Sim. Não é só o que o CMO acha. Sim. O CMO gosta. Não, tem muita técnica. Não, mas eu brinco até tem muitas áreas que não entendem nada de como se constrói percepção, mas que vêm te procurar. Ó, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Exatamente. Então, todo mundo gosta de dar palpites. Então, você precisa ser muito resiliente, estar muito, assim, também entender o que você está perseguindo, o que você está construindo, garantir a consistência. Acho que é um pouco desses. É o maior desafio. Desafios. O maior desafio. E tem algum conselho, aprendizado que você carrega desde quando você estava começando na carreira, que você carrega até hoje? Eu acho que, assim, quando eu comecei lá a minha carreira, se eu pudesse voltar, assim, um tempo, eu pensaria assim, acho que se preocupa mais em ser curiosa, em aprender, e menos em errar. Acho que a gente fica... Quando a gente começa a carreira, a gente tem aquela coisa assim, precisa ser tudo perfeito, a entrega tem que estar perfeita, não posso errar. E eu acho que ao longo da minha carreira eu fui percebendo que não, os erros que me fizeram chegar, inclusive, aonde eu estou hoje, né? Porque eu aprendi, porque eu evoluí, porque eu fui pegando aquele aprendizado e transformando em algo muito maior, e isso foi me ajudando a fortalecer também ali ao longo todo o meu conhecimento, a minha carreira e tudo mais. Então, acho que eu pensaria assim, o conselho que eu daria é não tenha medo, assim, acho que tenha mais curiosidade e menos medo, assim, sabe? Só que isso não é tão confortável, né? Não, sair da zona de conforto. Tem que ter eu acho que, e aí também de novo entra a resiliência, acho que você precisa saber que você precisa sair da sua zona de conforto, e muitas vezes é do ser humano, assim, seu cérebro vai te levar para aquele lugar mais seguro, deixa eu ficar aqui, mas às vezes você precisa ousar um pouco mais, você precisa, né, é igual academia, você precisa persistir ali, porque senão você vai ficar no seu lugar confortável. A academia acordou 10 minutos atrasado, você fala, já não vou Já tem uma hoje. desculpa. Não, mas tem que ir, porque senão amanhã você não vai, né? É isso. Legal. Ô, Ana, e tem algum livro, podcast ou conteúdo que você goste muito, que você acha que vale a pena indicar para quem está aí nessa jornada de se desenvolver, de crescer na carreira, especialmente no marketing, mas liderança é tão cross, né? Você mesma veio de uma área de pesquisas, foi para uma outra área depois e está aí super se desenvolvendo bem. Então, o que você indicaria? Eu vou indicar 2 livros, assim. Um livro que eu acho que todo líder deveria ler, que chama Essencialismo. Esse livro, por que eu acho que ele é importante? Porque tem um dilema que as pessoas, conforme a gente vai crescendo na carreira, eu acho que o que a gente começa o difícil não é o que eu vou fazer, o difícil é o que eu não vou fazer. Exato. Eu acho que isso é o mais difícil para um líder, assim, o que eu vou deixar de fazer, o que eu não vou fazer. E esse livro, ele fala um pouco disso, ele fala como é que você olha para o essencial, né? Como é que você, de fato, escolhe aquilo que é essencial e você abre mão daquilo que não é. E não é fácil, porque é aquela da zona de conforto, né? E quanto mais você cresce, piora, né? Exato. Porque o guarda-chuva vai ficando maior. É isso. E por isso que quanto mais você cresce, o seu dilema as suas dificuldades vai ser sempre não o que eu vou fazer, é decidir o que você não vai fazer.
Então esse livro eu acho muito legal. E para quem é de marketing, tem um livro que eu sempre falo dele, assim, ele é um livro muito antigo, mas eu gosto de falar muito dele, ele é bem curtinho. Ele chama Adam Óbvios. Às vezes está como Óbvios Adams, que ele conta a história sobre o Adam Óbvios, que ele é um publicitário, e, na verdade ele é um marqueteiro publicitário, ele tenta vender uma campanha. Ele é bem curtinho mesmo, assim, dá para ler em meio dia. E ele é uma assim. figura, né? Ele é uma figura, e ele fala de coisas muito óbvias, assim, no fim do dia, quando você vai fazer um marketing, fazer campanha, que você tem que entender do consumidor, muitas vezes você precisa falar o óbvio, às vezes precisa ser simples, né? A gente fala assim, precisa falar aquela coisa rebuscada, aquela coisa de cinema. Não, às vezes é só você falar o óbvio, né? Quanto mais óbvio você é reforçar aquilo que é óbvio, muitas vezes o seu consumidor, o seu cliente vai entender, vai valorizar. Então, eu acho legal que é o pensamento simples, assim. Eu gosto muito de falar desse livro. E por último, não é um livro, mas eu acho que tem uma prática, que eu inclusive fui me especializar, fui fazer pós-graduação um pouco disso, que eu acho que cargos de liderança, assim, você precisa ter, que é aprender a ter o autocuidado. E eu sempre fui bem cética, assim, porque eu sou bem agitada, tal, em técnicas, assim, de meditação, mas eu tenho cada vez mais buscado formas de fazer isso do meu jeito, não consigo ficar o tempo todo ali parada, mas eu acho que é importante, porque aquele momento que você para, respira, e o cargo de liderança, ele exige que você tome decisões o tempo todo, então sua cabeça precisa estar E tem mais mais livre. pressão. Exatamente, sua cabeça precisa estar mais livre para você ter mais clareza, para você tomar decisão, para você estar disponível para as pessoas, para o seu time quando eles precisam. Então eu tenho usado muito isso, fui estudar bastante sobre isso, porque eu acho que me ajudou muito assim, me autoconhecer e também eu conseguir lidar com as pressões do dia a dia. E nessa sua prática, você escreve ou medita? Eu reflito muito, eu não, escrevo menos, assim, eu gosto de ficar eu comigo mesma, assim, mas eu descobri que tem formas também, você consegue, por exemplo, entrar num estado mais de flow ou de meditação dentro de uma atividade física, né, que você consegue fazer mais no automático, então assim, eu tento aliar as práticas, Legal. né, porque acho que cada um vai achar, e acho que hoje em dia também, estava até conversando ontem, eu gosto muito de fazer terapia também, porque é algo que traz o autoconhecimento. Estava conversando com uma terapeuta, ela estava falando, hoje em dia a meditação, ela já viu que as pessoas podem descobrir várias formas de fazer, não é só aquela coisa de você ficar sentada. Tem gente que não se adapta àquilo, né? Eu não consigo ficar aquele tempo todo sentado, eu fico um pouquinho, eu tenho que buscar outras formas. Então já existem outras técnicas. Eu escrevo muito. Então você pode escrever, né? Tem gente que, enfim, faz alguma outra de pinta, faz alguma outra coisa que você somente foca naquilo, né? A atenção plena. Então eu super recomendo. Eu acho que cada vez mais os líderes vão precisar disso, porque a gente está cada vez mais sobrecarregado de informação, de novidade, né? Muita coisa acontecendo. Então acho que... E tem outra coisa, né? Mudança geracional. Tem uma série de coisas que até o mercado de saúde mental, inclusive, cresce muito por conta disso, né? Tem tanta transformação que a gente que é líder acaba tendo que ter mais cuidado pessoal, né? É isso. E, Ana, tá quase no final aqui, mas tem uma coisa que você acha que é super relevante para que o profissional considere, para ele ter uma carreira consistente de crescimento em marketing? Você já falou da pessoa se manter aprendendo sempre, mas tem algo a mais que você acha que... Aprendendo, e aí eu acho que eu complemento que é praticar. Praticar. As pessoas precisam se jogar, praticar, porque aí você vai errar na prática e aí vai entender como que você... Porque tem muita coisa que você vai aprender e na teoria é de um jeito, mas quando você vai ver na prática não vai funcionar. Então, acho que a consistência também vem muito da prática, da disciplina. Então, acho que a pessoa precisa... Não é só ficar também só... A gente falou um pouco disso, né? Não ficar só na teoria, é você ir lá e praticar e testar mesmo. Vou fazer isso diferente, como que eu mudo esse parâmetro, como é que eu questiono aqui para a gente fazer diferente. Acho que tem muito da prática mesmo. Boa. Então, Essencialismo é um livro. O Adam Óbvios. Adam Óbvios e a prática de autocuidado. É isso. Boa. Ana, muito obrigado. A gente está indo para o final agora. Até para te acompanharem, teu LinkedIn, posso colocar aqui também? Pode colocar meu LinkedIn. Vai aparecer aqui. Sim, eu sempre conto novidades sobre o iFood, o que a gente está fazendo também. Legal, legal. Então,
Acompanhem a Ana, acho que esse espaço aqui de fato é para receber bons profissionais como você, então fico super feliz por a Obrigada. gente ter conseguido marcar esse bate-papo rápido. Não sou William Bonner ainda, mas a ideia aqui é a gente levar informação de qualidade, então seja sempre bem-vinda, com certeza a gente vai te chamar outras vezes. Legal. E muito sucesso para sua carreira. Sucesso também para quem está aqui assistindo. E vou para os finalmente. Então, você que está assistindo aqui o 001 Cast, esse é um dos episódios que a gente está fazendo de uma série de outros episódios com grandes profissionais do marketing no Brasil. Sempre acompanhe por aqui. Acompanhe também a trajetória da Ana. A gente sabe que a sua trajetória tem sido incrível, mas vai continuar sendo cada vez mais. Então, você que está aqui, acompanhe a 001, acompanhe a Ana e continue aí no seu percurso de desenvolvimento da sua carreira. Até logo!